Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, nossa conversa sobre economia. Peço que faça inscrição no canal, que ative as notificações no YouTube, botem lá o polegar, né? O positivo no YouTube, isso é sempre muito bom, muito importante para o nosso trabalho. Esse é o segundo vídeo que eu estou trabalhando, que eu vou fazer esse vídeo, portanto, sobre o nascimento do liberalismo econômico, né? Das ideias liberais lá no século XVIII, início do século XIX. Que eu acho que é importante para a gente entender de onde vem o liberalismo econômico, né? Que é um tema bastante em voga, né? Nos últimos tempos e tal, né? E o primeiro vídeo eu trabalhei com Adam Smith, né? Que foi um dos grandes pensadores, né? Na minha opinião, talvez sejam ele, Karl Marx e John Maynard Keynes sejam os três grandes pensadores sobre economia nos últimos 3 séculos, né? Vamos dizer assim. Mas nem só de Adam Smith viveu o nascimento do liberalismo, tá certo? Então, esse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um outro pensador da época, que escreve um pouco depois de Adam Smith, mas eram contemporâneos, que foi o francês Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say, francês, ele não era economista, entendam, se você procurar na internet, olhava lá, Say era economista francês. Veja, não era porque não tinha escola de economia, não tinha faculdade de economia, ninguém estudava economia. Ele, na verdade, ele era um empresário, né? Ele trabalhou no ramo de um industrial e tal, trabalhou como jornalista também, mas ele era um economista autodidata, vamos dizer assim, porque ele estudou lendo A Riqueza das Nações de Adam Smith, né? Então não tinha universidade para estudar economia, mas ele estudou com o livro de Smith. E ele é um cara muito importante, né? Ele, junto com Smith e outros também, né? Vamos dizer assim, não foram só esses dois, mas eu acho que a base do liberalismo está muito fortemente em Smith e Say. Say é importante por duas coisas, né? Primeiro, ele era francês, ele nasce em 1767, portanto, quando sai o livro de Smith, ele tinha lá seus 1776, portanto, 9 anos, né? 8 anos, 9 anos por aí. Ele estudou economia, né? Vamos dizer assim, lendo o livro de Smith. E ele ficou para a história por duas coisas. Aliás, é importantíssimo falar que tudo que Say falava, Smith acreditava e vice-versa, porque essas ideias eram ideias da época, né? Do pensamento liberal, que era um pensamento emergente, que era um pensamento revolucionário, libertário na época, né? A gente estava vivendo um mundo ainda de absolutismo, né? Governos grandes, né? Governos gastadores, portanto as ideias liberais eram ideias revolucionárias para a época, sim, né? Mas todos acreditavam nas mesmas coisas, mas Smith falou melhor sobre determinados temas e Say sobre outros temas. David Ricardo, que foi um grande, né? Esse sim era economista, porque ele estudou economia de forma autodidata e tal, também, né? Então todos acreditavam mais ou menos nas mesmas coisas, mas um pontuou melhor do que o outro alguns temas. Então Say é importante por 2 temas, né? Um tema que ele trabalha muito fortemente, que também de alguma forma Smith acreditava, é que Say acreditava que existiriam 2 tipos de trabalho na economia, né? O trabalho produtivo e o trabalho improdutivo. O trabalho produtivo é aquele trabalho que você trabalha, recebe salário e agrega riqueza física na economia. Aumenta a capacidade física de riqueza na economia, seria o produtivo. Seria mais ou menos o trabalho que você trabalha dentro de uma fábrica, né? Que uma fábrica está produzindo coisas físicas, né? Bens físicos e tal. E o trabalho improdutivo seria o trabalho que a pessoa trabalhasse, recebesse salário, mas não estivesse produzindo nada físico, portanto algo etéreo, né? Algo como um professor, como um médico, como um advogado, né? Como um funcionário público, né? Se a gente parar para pensar, é claramente a ideia de bens e serviços, né? O trabalho produtivo seria o trabalho vindo de fábricas, portanto bens, e o trabalho improdutivo seria o trabalho dos serviços. Só que naquela época não havia essa separação, né? Ele está escrevendo ali no finalzinho do século XVIII e tal. Não havia essa separação entre bens e serviços, mas é mais ou menos isso. O grande lance aqui na cabeça de Say, o trabalho que aumentaria a riqueza da economia seria o trabalho produtivo, o trabalho que tivesse vindo de fábricas, etc. Enquanto que o improdutivo, né, como o nome está dizendo, não aumentaria a riqueza da economia. E como ele enquadra os funcionários públicos, né, o pessoal que trabalha no governo, na esfera do improdutivo, observe que no vídeo anterior eu falei de Adam Smith. Adam Smith vai dizer que o governo deve ser pequeno para gastar pouco, para evitar o déficit público, porque o déficit público, na visão de Smith, iria desarranjar a economia, trazer problemas graves para a economia. Portanto, o governo pequeno, sobre a ótica de Smith, para evitar o déficit. Say vai dizer, além disso, o governo deve ser pequeno porque o trabalhador do governo é improdutivo.
Ou seja, mais fábricas e menos professores, mais fábricas e menos advogados, mais fábricas e menos, enfim, prestadores de serviço hoje, né? Mais fábricas, menos funcionários públicos, né? Ou seja, e para você ter menos funcionários públicos, seria necessário ter um governo menor, um governo pequeno, né? Porque com um governo menor, você teria menos funcionários públicos, né? É claro que essa ideia tá na cara que ela é bastante velha, né? Antiga, a gente não entende essa lógica de ser, nos tempos de hoje, de uma forma substantiva, sim, mas ele está no final do século XVIII, início do século XIX. A França ainda era um país agrário, né? A França ainda era um país agrário, o país que estava crescendo era a Inglaterra, que era um país, vamos dizer assim, que era baseado na industrialização. Então a Inglaterra era o benchmark na época, né? E ele, portanto, estava se baseando na industrialização inglesa, portanto, mais fábricas e menos trabalhadores improdutivos para um país ser mais rico. Enquanto Smith está dizendo que o governo deve ser pequeno, né, para evitar o déficit público, Sé vai dizer, enfim, que o governo deve ser pequeno porque o trabalhador do governo é improdutivo. É melhor que esse trabalhador estivesse numa fábrica e não, enfim, no governo, tá certo?